Bom dia, Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Hoje quero compartilhar com vocês uma palavra sobre uma mulher extraordinária, uma mulher sábia, uma mulher virtuosa. Quero contar para vocês a história de Abigail e o quanto, através da destreza, da iniciativa, ela conseguiu transformar um decreto de morte em um decreto de vida. Porque a mulher sábia é aquela que edifica a casa. Quero ler com vocês 1 Samuel 25, versículo 2. Havia um homem em Marom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno. Em todo o seu trato, ele era da casa de Caleb. Então, olha que situação, né? Uma mulher formosa e sensata, casada com um homem duro e maligno. Características tão opostas, tão diferentes, né? Mas os dois se casaram. E esse homem ele era muito rico, né? Ele tinha lá suas possessões, tinha suas ovelhas, tinha suas plantações. E Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, que estava fugindo de Saul, em determinado momento o caminho cruzou com o caminho de Nabal. Os seus pastores estavam lá cuidando das suas ovelhas, cuidando das coisas. E Davi, com o seu exército, cuidou deles para que nada de mal acontecesse, protegeu. E aí, em determinado momento, quando ele soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, estava naquela fase, na fase boa, na fase da colheita, na fase da prosperidade, e eles estavam precisando de alimento, de água, e ele falou, vai lá. Pegou 10 soldados dele, né, 10 pessoas e mandou lá. Falou, vai lá na casa de Nabal e diz para ele que nós estamos precisando de alimento e que para que ele se lembre de todo o bem que nós fizemos para ele, que quando a gente estava lá, nós guardamos as suas ovelhas, nós guardamos os seus pastores. E agora, nesse momento, somos nós que estamos precisando. Então, vai lá e fala para ele se ele pode mandar para a gente um pouco de alimento, os soldados estão com fome. E aí Nabal vira para esses homens que ele enviou e fala assim, quem é Davi? Quem é Jessé? Quem é o pai desse rapaz? Não conheço, nunca ouvi falar. E menospreza e despreza aquele pedido de ajuda. E os soldados voltam e contam aquilo para Davi. Quando conta para Davi, Davi se ira. Mas que homem ingrato, que homem maldoso. Nós ajudamos tanto ele e agora que nós precisamos de ajuda, ele fala que não me conhece, ele me menospreza, ele diz que eu não sou ninguém. Então tá bom, eu mandei 10 soldados para pedir, mas agora eu vou mandar 400 para exterminar toda a casa dele. Não vai ficar ninguém vivo do sexo masculino, nós vamos matar todo mundo, nós vamos dissipar essa casa. Só que aí, o servo de Nabal vai até Abigail, aquela que é formosa, que é sensata, vai até Abigail e conta o que aconteceu. Fala, minha senhora, os homens de Davi vieram aqui pedir ajuda ao meu senhor, né, a Nabal, e ele os menosprezou, os enxutou daqui. E eles voltaram e Davi não vai deixar isso dessa forma. Ele vai reagir, ele vai atacar. Minha senhora, todos nós seremos mortos. E ela, mais do que depressa, ela fala, não. Vai lá, pega vinho, pega frutas, pega carne, coloca nos jumentos e vai à frente e leva isso para ele que eu vou logo atrás também montada num jumento. E ela vai, prepara tudo aquilo, organiza tudo aquilo e sai, e assim, os servos dela vão à frente e ela vai atrás com aquele alimento. E aí ela chega, e no versículo 25 de Samuel, no capítulo 28 de Samuel, versículo 25, versículo 28, ela fala o seguinte, ó.
Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os dias da tua vida. E ela se joga nos pés dele e começa a pedir perdão. Perdoa Nabal, ele foi insensato, ele foi rude, ele foi ingrato, perdoa. Mas eu também falhei, porque eu sou a esposa, eu sou a mulher da casa, eu sou a sábia, eu sou a que edifica, eu sou a sensata. E eu não vi os seus soldados lá. Porque se eu tivesse visto, eu não teria deixado que eles voltassem sem nada nas mãos. Então o Senhor perdoa, por favor. E ali, Davi fala para ela no versículo 34. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, se tu não te apressasse e não me vieres ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então a mulher, aquela mulher com aquela atitude, Abigail, com aquela atitude que ela teve, ela transformou um decreto que Davi tinha dado de morte. Todo mundo do sexo masculino vai morrer. E ela transformou aquilo em vida. Ela trouxe a paz para a casa dela. Ela trouxe a alegria, né? De saber que aquilo não ia acontecer. E às vezes a gente, quando passa por algumas dificuldades na nossa casa, como você tem sido? Você tem sido a mulher sensata ou você tem sido a mulher tola, a insensata? Aquela que entra junto na briga e aquela que ainda coloca mais lenha na fogueira. Porque às vezes tem situações que são assim. Às vezes o seu marido, ele teve um desentendimento no trabalho, alguma coisa, e você, em vez de apaziguar, você fala assim, não, meu amor. Às vezes as pessoas estão num dia mal, a gente não sabe o que aconteceu na casa dela, você ainda fala assim, nossa, você vai deixar ele falar assim com você? Você vai deixar, você incentiva, você aguça aquilo. E é errado, porque a gente não deve nunca pagar o mal com o mal. A gente tem que sempre pagar o mal com o bem. A gente tem que mostrar para as pessoas que nós somos diferentes. O Senhor não falou, não nos disse que nós somos a luz do mundo, o sal que dá tempero nessa terra. Mas se a gente age igual o outro, a gente se iguala a ele. E essa mulher não fez isso. O erro foi dela? Não, o erro não foi dela, mas foi do marido dela. E a partir do momento que os dois se casaram, eles são um. E o que acontece de mal com ele, acontece de mal com ela também, porque eles são casados. Então ela correu e ela resolveu aquela situação. Davi estava errado? Estava. Por quê? Por uma negativa de comida, ali ele quis matar um monte de gente. Ele também foi errado, porque ele quis pagar o mal com o mal. Mas ela não. Através do fato dela ser uma mulher sensata, ela ser uma mulher sábia, ela correu de encontro a ele. Ela se prostrou nos pés. Ela já chegou pedindo perdão. A gente às vezes quer chegar numa situação tentando colocar a nossa vontade. Ah, mas você acha que você tem que fazer desse jeito? Você não acha que você está sendo muito prepotente? Você não acha que você está querendo ir com muita força em cima disso? O que meu marido fez com você nem foi tão grave assim, você quer matar todo mundo? Mas não é assim que a gente vai tentar resolver uma situação. Quando a gente vai tentar resolver uma situação, não adianta a gente ir na mesma medida que o outro vai. A gente tem que ir numa medida de paz, a gente tem que ir numa medida de cautela, a gente tem que ir com palavras sábias, tem que pedir para Deus discernimento. Senhor, me dá discernimento nessa palavra. Quantas pessoas, às vezes homens de família, que você fica sabendo que foi preso porque no momento de raiva foi e matou alguém. Cadê a mulher sábia do lado dele? Cadê aquela mulher? Não, amor, calma, não faz isso. Não age dessa forma. Tenha paciência. Olha, não toma essa atitude agora. Você tá nervoso, você tá bravo, você não tá normal, amor. Calma, vamos refletir, vamos orar, vamos conversar com Deus, vamos baixar, né? Como que fala o pessoal? Baixa a bola. Coloca a coisa no lugar, fica calma, reflete, pensa. Porque, gente,
Às vezes uma atitude impensada, no momento de raiva, destrói gerações, sabe? Não mexe só com a geração presente, mexe com as gerações futuras, porque fica uma marca. Ai, o meu pai matou alguém. Ai, o meu pai no momento de raiva, ele foi lá e ele matou o vizinho. Você vê às vezes numa briga de trânsito, o pai do lado dos filhos desce do carro e fala um monte de palavrão pro cara lá que deu uma fechada. Meu Deus do céu, aonde está o domínio próprio? Aonde está a prudência? Aonde está a mansidão? Será que a gente sai, a gente deixa dentro de casa? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque na hora da raiva, gente, na hora da raiva não é momento de tomar decisão. Na hora da raiva é momento de parar, de refletir. Senhor, apazigua essa situação. E sempre vai ter aqueles do seu lado que vão ficar, você é bobo, né? Você viu o que fulano fez com você? Você não vai fazer nada? Não, eu não vou fazer nada. Porque quem vai pelejar essa batalha não sou eu, é o meu Senhor. É o meu Senhor que peleja essa batalha. É o meu Senhor que vai cuidar disso daí. Não sou eu, não vou lá sujar minhas mãos, colocar minha mão. Porque a minha medida, às vezes ela é exagerada, mas a medida do Senhor, ela é perfeita, ela é soberana. Então, olha que coisa mais linda, olha que mulher sensata, olha que mulher prudente. Ela trouxe paz para um ambiente de guerra, através de atitudes sábias, atitudes precisas. Sabe, é ir lá e falar, olha, desculpa, mesmo que às vezes você esteja certo, mas às vezes a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente é diferente. Como que a gente mostra que é diferente? Nas atitudes. Às vezes as pessoas falam assim, lá na igreja, quando eu estou sentada na igreja, eu sou um lorde. Mas quando eu saio da igreja, que eu pego o meu carro, a primeira fechada que me dá, eu viro o próprio inimigo. Eu viro aquele cara assim que, ele fechou, ele fez isso, seu aquilo. E às vezes com os filhos dentro do carro, que acabaram saindo com a gente da igreja. Às vezes vai no mercado, perde uma vaga e xinga e briga. Às vezes numa conversa, num jogo de futebol. Meu Deus, como tem briga em jogo de futebol. Parece que ali eles são contra os outros, né? Às vezes do mesmo time, eles brigam, eles se chutam. Aí dividir uma bola, vai lá dar um chute de maldade. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que ser mais calmo, mais sensato. Conta até 3. Se até 3 não der, conta até 10. Sai da cena, vai de lado, sabe? Mas cuidado com as atitudes na hora da raiva, na hora da precipitação. Isso não leva a caminho nenhum. Isso não leva a caminho nenhum. Então, que você seja uma mulher sábia, porque a mulher sábia é aquela que edifica a casa. Ela traz paz, aonde às vezes tem turbulência. E ela vem, ela traz paz, ela traz leveza para o ambiente, sabe? Ela traz alegria, ela traz conforto, ela traz... É tão gostoso quando a gente chega num lugar aonde você vê aquela mãe tão prudente, tão organizada, tão zelosa, tão cuidadosa, tão amável com os filhos, sabe? Mas às vezes ela teria todos os motivos para xingar, para brigar, mas não, ela dá o que ela tem. E o que ela tem é bom, porque às vezes você... Tem gente que desculpa falar, viu, gente? Mas tem gente que é enviado do capeta mesmo, sabe? Tem gente que vem pra testar nossos limites. A pessoa vem assim com 10 pedras. Aí, sabe, é como se viesse assim, uau, desce um murro no peito assim, você vai até pra trás, às vezes com algumas palavras que a gente ouve. Mas será que a gente tem que beber desse veneno? A gente tem que responder à altura? Às vezes não, sabia? Porque... às vezes o silêncio, ele dói mais que 1000 palavras. Sabe, às vezes você fica olhando assim, às vezes tem situações que elas são tão desafiadoras, que a gente pega a pessoa assim, você fica olhando para a cara da pessoa e você fala assim, meu Deus, eu não tenho o que falar, eu não tenho resposta para essa situação. Às vezes você não tem resposta, porque
É uma coisa tão bizarra, é uma coisa tão assim, tão desproporcional, que você fica olhando para a cara da pessoa. Já aconteceu isso com vocês? Você fica olhando assim para a cara da pessoa, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Será que tem uma câmera escondida que está gravando alguma coisa? Porque não pode ser. Por que a pessoa está falando isso? Da onde que ela tirou isso, né? E você se cala, você fica olhando ali para aquela situação e a gente acaba se calando. Você sabe que é ótimo fazer isso? Mostra que a gente é centrada nas nossas emoções. Às vezes as pessoas elas vêm para testar nossas estruturas, testar nossas emoções, ver até quando a gente vai, até quando a pessoa vai ali, a pessoa vai te espezinhando, 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 e até onde você suporta aquilo, né? Mas é muito legal ler essas histórias da Bíblia. Eu digo para todo mundo que a Bíblia, ele é um manual, sabe? Se a gente começa a aprender a ter o gosto de ler essas palavras, você vai descobrindo que são nas pequenas atitudes que a gente muda tantas coisas na nossa vida. Às vezes a gente acha que são nas miraculosas, nas enormes. Não, são nas pequenas atitudes. O que me chama também muito a atenção é a questão do gesto dela de ouvir o servo. Podia falar, é o servo. Tipo assim, ai, minha senhora, preciso falar com a senhora. Agora eu não posso. Agora eu não tenho tempo para te ouvir. Agora eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. Não, ela ali esteve prontamente. Fala o que você precisa. Olha, aconteceu essa situação, isso. E ela agiu rapidamente, porque ela ouviu o servo. E às vezes a gente acha que a gente só pode ouvir um conselho, ouvir uma história de quem está acima da gente. Às vezes não é, sabia? Às vezes Deus usa o pequeno para confundir o grande. E a gente às vezes fica, ai não, o que fulano ali tem para falar para mim? Às vezes o fulano tem uma mensagem de Deus para você e você não está valorizando. Então a gente tem que olhar para as pessoas com um olhar diferente. Por quê? Todos nós somos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus. O grande, o pequeno, o pobre, o rico, todo mundo é filho de Deus. A partir do momento que a gente aceita o Senhor como nosso Salvador, e a gente entende que Jesus veio, morreu numa cruz pela nossa salvação, nós somos justificados nele. Nós somos filhos. Tem gente que não acredita, tem gente que não acredita em Deus, tem gente que não acredita que Jesus morreu numa cruz, tem gente que não acredita. Então se ele não acredita, ele não é filho de Deus, porque ele é uma criatura, porque ele não aceitou o Pai. Nós, para sermos filhos, nós aceitamos o Pai. Então, presta bem atenção nisso. Na hora da raiva, sai de cena. Vai de lado. Conta até 3. Outra coisa. Não seja o isqueirinho lá, sabe, que fica acendendo. Não seja essa pessoa. Não seja coparticipante de uma situação de desgraça. Nossa, você não vai fazer nada? Nossa, você é isso? Não seja essa pessoa. Não seja. Seja um apaziguador. Calma, vem cá, vamos de lado, ajuda, tira a pessoa da situação. Não deixa a pessoa, porque quem ama, o Senhor fala isso pra gente, ama o próximo como você ama a si mesmo. Quando você vê uma pessoa numa situação de desgraça, que você sabe que ali ele vai fazer uma coisa, que ele vai acabar com a vida dele, seja amigo, tira a pessoa de lado, fala, vem cá, tenha calma, vamos conversar, vamos refletir, não faz isso não. Sai dessa briga, sai dessa situação. Pensa bem, olha bem, não faz desse jeito. Olha lá na frente, isso vai te trazer consequências. Não faça dessa forma. Por quê? O nosso Senhor, ele é assim. Ele perdoa os nossos pecados. Uma pessoa que foi no momento de raiva e ela matou alguém, se ela pedir perdão e esse perdão for genuíno, o Senhor vai perdoar essa pessoa. Só que não tem como a pessoa não pagar pelas consequências. O Senhor perdoa os nossos pecados, mas Ele não vai te privar das consequências. Você vai sempre pagar pelas consequências dos seus atos. Se eles forem bons, você vai ter frutos bons. Mas se eles forem maus, você vai ter consequências más. Então, seja sensata.
Seja uma mulher sensata, formosa, linda, maravilhosa. E às vezes o marido também. Às vezes o marido, ele é um homem sensato, mas ele está casado com uma mulher dura e maligna, porque tem muita mulher dura e maligna também. Infelizmente, gente, a gente não pode negar, né? Tem mulher que é difícil, misericórdia, descendente de Jezabel. Tem mulher que é descendente de Jezabel. Você entendeu? Então, gente, por favor, quero te dar esse conselho hoje, do fundo do meu coração. Pensa, reflete, conta até 3. Chama o Senhor, chama o Espírito Santo para a situação, mas não deixa que a raiva te domine. Como Davi falou para ela, nossa, eu fui numa medida desproporcional. Ainda bem que você veio e abriu os meus olhos. Ainda bem que você veio e me abriu os meus olhos. E é tão gostoso quando uma pessoa, ela vem com uma intenção de mal contra a gente e a gente consegue provar através das nossas atitudes de que a gente não é culpado daquilo. E a pessoa depois vem com a sua própria boca e fala, olha, que bom que você me alertou, que bom que você me mostrou que eu estava errado. Que o Senhor te abençoe hoje, que Ele transborde na sua vida e que você, nos momentos de dificuldades, aprenda. Sai, conta até 3. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, me tira dessa situação e me ajuda, me dá direção, que eu seja sensato. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola com a própria mão a destrói. Deus abençoe.